A notícia, uma das mais lidas e polêmicas dessa semana. Justiça da Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gravidez. E aí no subtítulo da notícia, o país tornou-se o quinto da América Latina a flexibilizar o acesso à interrupção da gravidez, que é permitido na Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana. No México, é autorizada até 12 semanas em algumas regiões. Essa questão do aborto é uma questão que pode servir de termômetro para nós, para a gente entender como que a cultura ela vai mudando. Antes do cristianismo, todas as culturas humanas, os povos, desde índios, bárbaros, até gregos civilizados, eles tinham a prática do infanticídio como algo que era aceito na sua sociedade. Se eles tivessem um filho e aquele filho nascesse com algum defeito ou de alguma maneira fosse visto como um prejuízo para a família, de índios a gregos, eles poderiam eliminar o filho e seguir a sua vida. E isso era tido como uma coisa normal. Quando o cristianismo chega e ele começa a propagar pela Europa e depois ele vai encontrando com outros povos em outras regiões, essa prática do infanticídio ela é radicalmente encerrada, porque uma vez que Deus ele propõe que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança dele e Deus define que o ser humano ele tem um valor intrínseco a quem ele é e não a que ele pode fazer ou que ele pode produzir ou ao trabalho que ele pode vir a dar para os pais ou para aqueles que vão ter que conviver com ele. E isso fez com que a criança, o bebê, ele fosse visto como imagem e semelhança de Deus e a vida como sagrada e algo que não deveria ser disposta pelo simples desejo, porque ia incomodar, porque por algum motivo, por alguma razão, a criança vai me atrapalhar. E isso foi tranquilo. Todas as culturas que foram cristianizadas assumiram isso, aceitaram isso e passaram a viver dessa maneira. O que nós vamos observando com o passar do tempo, principalmente no avanço do século XX, é que esse incentivo, esse movimento de descristianizar o mundo vem trazendo consigo um retorno ao infanticídio. Começa com a pílula do dia seguinte, uma prática que no começo foi vista como não deveria fazer, isso é contra a vida, isso é pecado, isso não deveria ser feito pelas pessoas, mas daqui a pouco legaliza. Aí agora você pode matar um bebê com até 12 semanas no ventre da mãe, em alguns casos, em algumas situações. Então as pessoas saem, protestam, se revoltam num primeiro momento, mas daqui a pouco elas acostumam. Você vê que ninguém no Brasil critica o fato de que no Brasil bebês podem ser mortos até 12 semanas em alguns casos. Então quem sabe agora a gente avança para 24 semanas. E de novo as pessoas começam a se revoltar. Por quê? Por mais que as pessoas estão saindo da esfera de influência do evangelho e do cristianismo, o rompimento ele não pode ser feito de maneira brusca. Porque a gente que experimentou a verdade, conhece ou entende ou percebe quando a mentira chega de uma vez só, que aquilo não deve ser feito daquela maneira. Agora, uma vez que a gente vai aceitando aos poucos, que o passo a passo vai sendo estabelecido, que a gente vai sendo dessensibilizado, a gente percebe que de repente aquilo que a Bíblia diz, que a consciência vai cauterizando, começa a tomar forma na nossa sociedade e às vezes até mesmo na nossa maneira de ver e sentir a respeito dessas coisas. Pode ser que hoje o aborto te assuste, pode ser que ainda você escute uma notícia dessas e isso te cause algum tipo de impacto. Mas à medida que a gente vai mergulhando na cultura, que a gente vai aceitando as sugestões que nos são feitas, à medida que a gente vai perdendo o hábito de lavar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus, para a gente manter sempre em vista o que é certo, mesmo que eu não sinta, mesmo que aquilo não me choque, mesmo que aquilo não me impacte. À medida que isso vai sendo deixado de lado,
Coisas assim vão avançando. E de novo, essa questão da legalização do aborto é um termômetro. Tem muita coisa que vem no pacote e que às vezes a gente não percebe, permite entrar na vida da gente, na vida da família da gente, e daqui a pouco a gente está pensando, isso não tem nada a ver. Toda semana, analisando uma notícia a partir da perspectiva cristã. Se isso fez sentido para você, compartilha com mais alguém para poder levantar essa discussão, pensar sobre esse assunto, quem sabe instigar um pouco esse pensamento da descristianização do mundo. Não esquece de curtir e continue acompanhando a gente.